Gravando um brinde. Eu acho que eu quase estou pedindo para a Vânia abrir essa microfone e brindar ontem ela na intercessão, né, Josiane? Ela estava, menina, na graça do Senhor, glória a Deus, viu? Eu estava com a câmera fechada, mas eu estava ouvindo tudo, viu, Vânia? Jeremias, a gente está no dia 233, um brinde ao Senhor que nos ama incondicionalmente. Amém? Está sempre diante de nós. A gente que tem que se fazer sensível para ver o agir do Senhor. Hoje é dia 233 e a gente vai ler Jeremias do 41 ao 45, tá? Vamos lá. Oxi, peraí. Apareceu um gravar agora aqui, mas eu acho que estava gravando, viu? Mas Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, chegou no 7º mês. Ele tinha sangue real e havia sido um dos altos oficiais do rei. Foi fazer uma visita a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, com 10 de seus homens. Enquanto estavam à mesa, Ismael e seus 10 homens se levantaram num salto e derrubaram Gedalias e o mataram. Mataram o homem que o rei da Babilônia havia designado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá e ainda os soldados caldeus aquartelados ali. No 2º dia, depois do assassinato de Gedalias, ninguém ainda sabia disso. Chegaram alguns homens de Siquém, Siló e Samaria, 80 ao todo, com a barba raspada, as roupas rasgadas e cortes no corpo. Eram peregrinos e traziam ofertas de cereal e de incenso. Tinham vindo para adorar no templo em Jerusalém. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para saudá-los, chorando copiosamente. Depois de saudá-los, convidou-os a entrar na cidade. Venham e conheçam Gedalias, filho de Aicã. Mas assim que entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e seus comparsas mataram os peregrinos e jogaram os corpos numa cisterna. 10 desses homens conseguiram convencer Ismael a não matá-los. Eles barganharam com Ismael. Não nos mate, temos um depósito escondido de trigo, de cevada, azeite e mel nos campos. Assim, ele desistiu e não os matou, como tinha feito com os outros peregrinos. A razão de Ismael jogar os corpos numa cisterna foi acobertar o assassinato de Gedalias. A cisterna havia sido construída pelo rei Asa como defesa contra Baasa, rei de Israel, e foi essa a cisterna que Ismael, filho de Netanias, encheu com os homens assassinados. Então Ismael tomou como prisioneiro todos os outros habitantes de Mispá, até mesmo a filha do rei, confiada aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, por Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal. Depois de reuni-los, Ismael, filho de Netanias, os levou para a região de Amon. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que estavam com eles, ouviram as atrocidades cometidas por Ismael, filho de Netanias. Imediatamente partiram atrás de Ismael, filho de Netanias, e o encontraram no tanque grande de Gibeon. Quando todos os prisioneiros de Mispá, que estavam sendo levados por Ismael, viram Joanã, filho de Careá, os oficiais do exército com ele, ficaram tão felizes que mal podiam acreditar. Todos se reuniram ao redor de Joanã e voltaram para casa. Mas Ismael, filho de Netanias, conseguiu fugir. Ele escapou de Joanã, com 18 homens, para a terra de Amon. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército que estavam com ele reuniram o povo que havia restado, ou seja, aqueles que Ismael, filho de Netanias, havia levado de Mispá, depois de assassinar Gedalias, filho de Aicã, homens, mulheres, crianças e eunucos, e os trouxe de volta de Gibeon. Eles partiram imediatamente para o Egito a fim de fugir dos caldeus, parando no caminho em Jerutiquimã, perto de Belém. Eles temiam a retaliação dos caldeus pelo ato cometido por Ismael, filho de Netanias, de assassinar Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia havia designado governador da região. 42. Todos os oficiais do exército, conduzidos por Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, acompanhados por todo o povo, pequenos e grandes, foram procurar o profeta Jeremias e disseram: temos um pedido. Por favor, ouça-nos. Ore ao seu eterno por nós, pelo que sobrou de nós. Você pode ver com os próprios olhos como não somos poucos. Ore para que o Eterno nos mostre o caminho que devemos tomar e o que nós devemos fazer. O profeta Jeremias disse: ouvi seu pedido, e eu vou orar ao Eterno, como vocês pediram. Não importa o que o Eterno disser, eu vou transmitir a vocês. Vou contar tudo, sem esconder nada.
Eles disseram a Jeremias: que o Eterno seja nossa testemunha, uma testemunha fiel e verdadeira contra nós. Se não fizermos tudo o que ele mandar, você nos dizer. Gostando ou não, vamos fazer o que você diz. Vamos obedecer a tudo que o Eterno ordenar. Sim, pode acreditar. Vamos fazer isso. 10 dias depois, a mensagem do Eterno veio a Jeremias. Ele reuniu Joanã, filho de Careá, todos os oficiais do exército e todo o povo, sem se importar com a influência que cada um exercia. Então ele falou: esta é a mensagem do Eterno, Deus de Israel, a quem vocês pediram que eu fosse apresentar sua oração. E ele diz: se vocês estiverem dispostos a suportar viver nesta terra, eu os farei aumentar e não os arrastarei daqui. Eu os plantarei em vez de arrancá-los como erva daninha. Sinto muita compaixão por causa da destruição que fiz cair sobre vocês. Vocês não precisam temer o rei da Babilônia. Seus temores são infundados. Estou do seu lado, pronto para salvá-los e para livrá-los de qualquer coisa que ele possa fazer a vocês. Terei misericórdia de vocês. Além disso, ele vai ter misericórdia de vocês e permitirá que vocês voltem para sua terra. Mas não diga, não vamos ficar neste lugar, negando-se a obedecer à ordem do Eterno e dizendo em vez disso, não, estamos de saída para o Egito, onde as coisas estão calmas, sem guerras, sem ataques de exércitos e com comida de sobra. Vamos nos transferir para lá. Se o que restou de Judá está pensando em tomar aquela estrada, ouçam a palavra do Eterno. O que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz é isto: se vocês estão decididos a ir para o Egito e fazer daquela terra o seu lar, então as mesmas guerras que vocês temem irão alcançá-los no Egito. E a fome de quem tem pavor vai persegui-los até lá. Vocês morrerão ali. Quem estiver determinado a ir para o Egito e fazer dele sua casa, será morto. Ou vai morrer de fome, ou ficar doente e morrer. Não haverá sobreviventes, nenhum sequer. Ninguém escapará da desgraça que eu vou fazer cair sobre vocês. Esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel. Assim como varri do mapa os cidadãos de Jerusalém na hora da minha ira, farei a mesma coisa no Egito. Vocês acabarão sendo malditos, insultados, ridicularizados e zombados, e nunca verão sua terra natal outra vez. O Eterno diz claramente a vocês, sobreviventes de Judá: não vão para o Egito. Entenderam bem? Vocês estão vivendo uma fantasia, estão cometendo um erro fatal. Vocês não pediram há pouco que consultasse o Eterno, dizendo, ore por nós ao seu Eterno, diga-nos tudo o que o Eterno disser e nós faremos? Bem, agora eu disse a vocês, transmiti tudo o que ele disse, e vocês não obedeceram a nenhuma das ordens dele. Não levaram em conta nem sequer uma palavra do que o Eterno me mandou dizer a vocês. Portanto, agora deixem-me dizer o que vai acontecer em seguida. Vocês serão mortos. Morrerão de fome ou ficarão doentes, morrerão na terra maravilhosa que escolheram para morar e para onde estão determinados a se mudar. Quando Jeremias terminou de transmitir ao povo toda a mensagem do Eterno, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, apoiado por todos os homens que se julgavam importantes, disse a Jeremias: mentiroso! Nosso Deus não mandou você nos dizer que não fôssemos para o Egito e não vivêssemos lá. Baruque, filho de Nerias, está por trás disso. Ele influenciou você contra nós. Ele passou para o lado dos babilônios e nós vamos acabar sendo mortos ou levados para o exílio na Babilônia. Joanã, filho de Careá, os oficiais do exército e o povo que estava com eles não deram ouvidos à mensagem do Eterno, que deveriam permanecer na terra de Judá e viver ali. Joanã, filho de Careá, e os oficiais do exército reuniram todos os que haviam ficado em Judá, que tinham voltado depois de terem sido espalhados por todos os lugares, homens, mulheres, crianças, as filhas do rei, todas as pessoas que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal do rei, tinha deixado aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, e por último, mas não menos importante, o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. Eles entraram na terra do Egito em total desobediência à mensagem do Eterno e chegaram à cidade de Táfnis. Enquanto estava em Táfnis, Jeremias recebeu a mensagem do Eterno: apanhe algumas pedras e cubra-as com a massa de pavimento que conduz ao prédio, separado para o uso do faraó. Certifique-se primeiro de que pelo menos alguns dos homens de Judá estejam olhando. Depois diga-lhes: isto é o que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Fiquem atentos. Estou mandando buscar Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ele vai estabelecer seu trono exatamente nessas pedras que eu mandei enterrar aqui, e armar a tenda real sobre elas. Ele virá, esmagará o Egito, mandando cada um ao seu destino designado: morte, exílio, matança. Ele queimará os templos dos deuses egípcios e queimará os ídolos, ou os levará como parte do saque. Como o pastor que retira piolhos da roupa, assim ele vai limpar o Egito. E vai partir sem que alguém tenha posto a mão nele. Ele vai esmigalhar o obelisco sagrado da casa do sol do Egito e fazer uma grande fogueira dos templos dos deuses egípcios.
A mensagem que Jeremias recebeu, destinada a todos os judeus que viviam na terra do Egito, que tinham suas casas em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. O que o Senhor dos exércitos de anjos, Deus de Israel, diz é isto: vocês viram com os próprios olhos a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e a cidade de Judá. Olhem para o que sobrou, cidades fantasma, de entulho e ruínas fumegantes. E tudo isso porque escolheram maus caminhos, despertando minha ira, quando se dispuseram a sacrificar e adorar a última moda em deuses, que nem deuses são, de quem nem vocês nem os seus antepassados tinham ouvido falar. Manhã após manhã e até tarde da noite eu fiquei atrás de vocês, enviando todos os profetas, meus servos, suplicando a vocês, por favor, não façam isso. Não fiquem chafurdando nessa vala repugnante de deuses que eu tanto odeio. Mas vocês acham que alguém prestou a mínima atenção ou se arrependeu do mal ou parou de oferecer sacrifícios aos deuses que nem deuses são? Ninguém. Então eu dei vazão à minha ira, uma tempestade de ira na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e as deixei em ruínas, arrasadas, e elas ainda estão em ruínas e arrasadas. Esta é a mensagem do Eterno, Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel. Então, por que vocês estão arruinando sua vida, tirando vocês mesmos, homens, mulheres e crianças, da vida de Judá e se isolando? E por que vocês propositadamente me deixam irado com seus atos, oferecendo sacrifícios a esses deuses, que nem deuses são na terra do Egito? Onde vocês foram viver? Com isso, vocês só vão destruir e se tornar um exemplo usado em fórmulas de maldições e objetos de ridículo entre todas as nações da terra. Vocês já se esqueceram da vida pecaminosa de seus antepassados, a vida desregrada dos reis de Judá e de suas mulheres, sem falar da própria vida de pecado de vocês e das suas mulheres, o mal que ostentaram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. E até o dia de hoje não há nem único sinal de remorso, nenhum sinal de reverência, ninguém se importando em viver de acordo com o que eu digo, nem seguindo minhas instruções, que tão claramente eu expus a você e a seus pais. Então aqui está o que o Senhor dos exércitos de anjos ordena. Prestem atenção. Eu decidi fazer cair a destruição sobre vocês e me livrar de todos os que estiverem associados com Judá. Estou para pegar o que restou de Judá, os que decidiram morar no Egito, e acabar com eles. No Egito eles serão mortos ou morrerão de fome. O mesmo destino atingirá tanto os importantes quanto os desconhecidos. Não importa a sua posição social. Ou serão mortos ou morrerão de fome. Vocês acabarão amaldiçoados, ultrajados, ridicularizados e humilhados. Darei aos que estão no Egito o mesmo remédio que eu dei aos que estavam em Jerusalém: massacre, fome e doença. Nenhum dos que conseguiram escapar vivos de Judá e fugir para o Egito conseguirá voltar para Judá, da qual tem tanta saudade. Ninguém conseguirá voltar, exceto talvez alguns fugitivos. Os homens que sabiam que suas esposas haviam oferecido sacrifícios aos deuses, que nem deuses são, acompanhadas de um grande grupo de mulheres, com praticamente todos os que viviam em Patros, no Egito, responderam a Jeremias: não há nada para nós no que você afirma ser a mensagem do Eterno. Nós vamos continuar oferecendo sacrifícios à Rainha do Céu e a derramar as ofertas de bebida a ela, mantendo as tradições estabelecidas pelos nossos antepassados, nossos reis e os líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, como nos bons tempos. Tínhamos uma vida boa na época, muita comida, prosperidade e um alto padrão de vida. Mas no momento em que paramos de sacrificar a Rainha do Céu e de derramar as ofertas de bebida para ela, tudo desabou. Só temos enfrentado massacre e morte pela fome. As mulheres complementaram: sim, é exatamente isso. Vamos continuar oferecendo sacrifícios à Rainha do Céu e derramando as ofertas de bebida para ela. Nossos maridos não estão nos apoiando? Eles gostam quando fazemos os bolos na forma da deusa e derramamos nossas ofertas para ela. Então Jeremias se manifestou e confrontou os homens e as mulheres, o povo que havia respondido de forma tão atrevida. Ele disse: vocês acham que o Eterno não percebeu o sacrifício de vocês? Que vocês, seus pais, seus reis e os oficiais do governo, como também o povo comum, ofereceram na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? É claro que sim, e ele chegou ao limite com vocês. Chegou o momento em que ele não suportou mais o comportamento pecaminoso e os atos repugnantes de vocês. Sua terra se tornou uma devastação, um vale de morte, uma história de horror, uma cidade fantasma, e continua assim. Essa destruição aconteceu porque vocês insistiram em oferecer aqueles sacrifícios pecando contra o Eterno. Vocês se negaram a dar ouvidos a ele, recusaram-se a viver como ele orientou e ignoraram as disposições da aliança. Jeremias continuou a falar agora às mulheres. Prestem atenção, todas vocês que são de Judá e vivem no Egito. Por favor, ouçam a mensagem do Eterno. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Israel, diz:
Vocês, mulheres, vocês disseram que faria e de fato fizeram. Vocês disseram, vamos manter os votos que fizemos para sacrificar a rainha do céu e derramar ofertas para ela e ninguém vai nos impedir. Bem, vão em frente, cumpram seus votos, façam tudo em grande estilo, mas também ouçam o que o Eterno tem a dizer sobre isso. Todos vocês que são de Judá e vivem no Egito, juro pelo meu grande nome, com base em tudo que eu sou, é o Eterno quem está falando, que nunca mais, meu nome será usado por ninguém em toda a terra do Egito, em votos como tão certo como o Senhor, o Eterno, vive. Cada um de vocês está destinado à destruição. O bem se foi para sempre. Todos os judeus no Egito vão morrer de massacre ou de fome, até que estejam totalmente eliminados. Os que vão sair vivos do Egito e voltar para ajudar serão muito poucos. Nem vale contá-los. Então a ralé que deixou Judá para viver no Egito vai descobrir quem tem a última palavra. E esta será a prova. Vou trazer o castigo para cá e assim vocês saberão que as ordens de destruição são reais. Prestem atenção nesse sinal de condenação. Vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, aos inimigos deles, os quais estão atrás dele para matá-lo, exatamente como eu entreguei Zedequias, o rei de Judá, a seu inimigo Nabucodonosor que o perseguia. 45. Foi isto que Jeremias contou a Baruque no 4º ano do reinado de Jeoaquim, enquanto estava recebendo a palavra ditada do profeta. Estas são as palavras do Eterno, Deus de Israel, a você, Baruque. Você diz, esses são dias maus para mim, é uma desgraça atrás da outra. O Eterno está amontoando sofrimento, estou exausto e não há fim à vista. Mas o Eterno diz, olhe em volta. O que eu construí, estou para destruir, e o que eu plantei, estou para arrancar. E eu estou fazendo isso em todos os lugares, em toda a terra. Então, esqueça esse negócio de fazer grandes planos para você. As coisas ficarão piores antes de melhorar, mas não se preocupe. Vou manter você vivo em todo esse processo. Concluído. Mais um dia com sucesso. Glória a Deus. Deixa eu parar a gravação. Sorriam para nossa